O Galaxy Z Flip 5 é o smartphone dobrável estiloso da Samsung e que nessa geração ganhou uma tela maior de 3,4 polegadas que ficou bem mais útil para você interagir com os aplicativos, tirar fotos, fazer vídeos, fora que o smartphone ficou ainda mais bonito e elegante. E recentemente ele também recebeu a nova interface One UI 6.1, ganhando os recursos de inteligência artificial do Galaxy AI, como por exemplo transcrição de voz para texto, tradução de textos, transformação de vídeo normal em câmera lenta, correção de perspectiva de fotos, enfim, ganhou muitos recursos aí com o Galaxy AI, deixando o smartphone ainda mais interessante. Só que o motivo de eu estar fazendo esse vídeo é algo diferente de tudo isso que eu falei para vocês. Acontece que muitas pessoas têm mandado mensagem para mim pedindo para fazer vídeo sobre o Galaxy Flip 5 justamente por causa do seu preço, que está muito interessante. O aparelho chegou a bater até R$ 2.500, claro que utilizando o cupom de desconto, pontos do Samsung Awards, que é o programa de fidelidade da Samsung. Então, usando aí vários métodos, o preço chegou a bater até R$ 2.500. Só que nesse momento, pelo menos 2 lojas estão vendendo esse aparelho na versão com 512 GB de armazenamento por R$ 2.999. É preço de Galaxy S23. Claro que o S23 traz algumas vantagens em relação ao Z Flip 5, mas não há dúvida de que é um preço muito interessante por um smartphone dobrável que está custando mais barato, olha só, hein? Mais barato do que o Razr 40 Ultra e o Razr 40, que tecnicamente não trazem o mesmo nível de hardware aqui do Galaxy Flip 5. Então nesse vídeo aqui nós vamos revisitar esse aparelho, vou mostrar aqui os principais recursos e mais pro final do vídeo eu vou falar sobre os pontos fortes e os pontos fracos do Galaxy Flip 5 que você ganha ou perde optando pelo smartphone dobrável da Samsung. Só que antes, vou pedir para você clicar aqui no botão do gostei para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas e ajudar o canal Big Geek a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Por muito tempo, a família Galaxy Z Flip foi a minha preferida quando se falava em smartphones, porque o Galaxy Flip 5, por exemplo, é um smartphone tradicional quando está aberto, tem a mesma aparência, a mesma semelhança de qualquer outro smartphone de barra tradicional, porém com a vantagem de que ele pode ser dobrado e fica super compacto para você levar no bolso da calça ou da bermuda. É um smartphone muito fácil de transportar, muito compacto e ainda assim ele consegue ser muito poderoso, traz ótimas câmeras e visualmente é um smartphone que chama muito atenção até hoje, apesar da linha Z Flip já ter se tornado mais popular, já ser mais comum ver pessoas com smartphones dobráveis. Ainda assim tem muita gente que pede para dar uma olhada no aparelho, ainda é um smartphone que chama muita atenção. E nessa geração o que mais chama atenção é a sua tela externa, que cresceu de 1,9 polegadas do Z Flip 4 para 3,4 polegadas. Inclusive o meu Z Flip 4 está aqui, eu acho que ele está desligado, mas é visível a diferença no tamanho das telas dos dois aparelhos. É impressionante como ela ficou maior. E gostei muito desse visual que a Samsung adotou aqui com esse formato que parece ser uma pasta do Windows invertida. Quando a gente deixa de ponta cabeça, aparece a pasta do Windows, né? Gostei muito desse formato que é bem diferente e acaba dando uma identidade visual para o aparelho. Temos as bordas feitas em metal e a tampa traseira feita em vidro. Nessa geração o vidro é brilhante, ao contrário do vidro fosco da geração passada, que na minha opinião eu acho mais interessante porque disfarça melhor marca de dedos, arranhões também. E outra novidade dessa geração que eu achei bem interessante é que agora a gente não tem mais aquele espaço na parte central, agora temos aqui uma simetria quando o aparelho está fechado, ó. Pegando mais uma vez o Z Flip 4 como efeito de comparação, é possível até me ver aqui pela fresta, ó, porque ele traz a parte da dobradiça mais larga, né? Ela não é simétrica como acontece agora nessa geração, então essa é outra novidade também. O aparelho ficou um pouco mais fino quando está fechado, aberto não, mas quando está fechado ele ficou mais fino, ficou mais compacto também. 17.1 caiu para 15.1 milímetros, então ele ficou mais compacto fechado e até na parte que era mais estreita aqui no Z Flip 4, onde ele trazia 15,9 milímetros de espessura, agora temos 15,1 em toda a região. Então ele está mais fino até mesmo na parte que seria mais estreita aqui no Z Flip 4. E o acabamento é muito bonito, gosto aqui das linhas retas do Galaxy Z Flip 5, tanto que na próxima geração acredito que a Samsung nem deva mudar muito o visual aqui do aparelho. Aqui, com ele fechado, nós podemos ver um dos alto-falantes, já que ele traz áudio estéreo, a porta USB tipo C, 2 microfones nessa região e mais um microfone na parte superior,
Então são um total de 3 microfones. Aqui nessa lateral temos o botão de volume e o botão liga-desliga, que também é o sensor de tais, enquanto que na outra lateral temos a bandeja e ela só traz entrada para um chip físico, nada de segundo chip nem cartão de memória, mas é possível utilizar um segundo chip, só que no formato eSIM aqui no Galaxy Z Flip 5, ó, ele fica aqui nessa lateral. Algo que me impressiona muito aqui no Galaxy Z Flip 5, claro que já existia na geração passada, no Z Flip 4, mas ainda assim me impressiona muito, é só a proteção contra a água, a proteção IPX8, ele pode ficar submerso em até 1,5 metro d'água por 30 minutos sem sofrer danos. Vocês devem ter notado que eu falei proteção IPX8 e não IP68, isso porque ele não traz a proteção contra a poeira, então você tem que ficar muito esperto quando estiver utilizando o Galaxy Flip 5 em terrenos muito secos ou na praia, na areia da praia, porque existe um risco de entrar poeira aqui na região da dobradiça e isso pode danificar o aparelho. Eu já até usei, acho que o Z Flip 5 nem tanto, mas o Z Flip 4 e o 3 eu usei bastante na praia, mas tomando aquele cuidado. O problema é que a areia ela vem até pelo vento, né? Se tiver um vento forte pode levar a areia aqui para a região da dobradiça, então você precisa ficar atento quando estiver nesse local. Sempre que for abrir o aparelho, dá uma passada com a mão ou com um pano para ver se tem alguma areia ali que esteja na região, porque na hora de você abrir, se a poeira estiver localizada na região da dobradiça, ela pode acabar entrando aqui. E falando da dobradiça, ela também está mais compacta, está menor aqui nessa geração, um pouco mais discreta. Samsung, ela a cada geração vai aprimorando aqui a dobradiça dos seus smartphones dobráveis, tanto do Fold quanto do Flip que está aqui. E a maior novidade dessa geração é, sem dúvidas, a sua tela externa. Temos aqui a Cover Display com 3,4 polegadas, com resolução de 720 por 748 pixels e é uma tela Super AMOLED. Então a qualidade aqui acaba sendo muito boa. A taxa de atualização é de 60 Hz, o brilho dela é bastante alto, inclusive você consegue regular por aqui, ó, você pode deixar fraquinho, ó, tá aqui quase apagado, ou deixar no brilho máximo. Normalmente eu deixo aqui mais próximo da metade. E aqui nessa tela a gente consegue interagir com vários aplicativos. Infelizmente, não é possível nativamente você abrir qualquer aplicativo na tela externa, na Cover Display, o que eu acho um ponto negativo. O Razr 40 Ultra, por exemplo, o principal concorrente dele, permite você fazer isso, abrir quase todos os aplicativos. Porém, existe um app chamado Good Lock que permite você instalar uma extensão que te dá acesso a essa possibilidade, para vocês verem que é possível usar qualquer aplicativo aqui na tela externa. Claro que nem todos eles serão interessantes de usar aqui, mas o Instagram, por exemplo, acaba sendo legal você conseguir utilizar na tela externa, então é possível com o Good Lock você ter acesso a todos. Ele traz outros widgets também, aqui a gente fazendo o gesto de pinça, a gente tem aqui uma geral da tela, por aqui você consegue acessar timer, cronômetro, gravador de voz também, dá para ver previsão do tempo, acessar seus wearables como o Galaxy Buds 2 Pro, tá aqui para você poder acessar. Então essa tela externa ficou bem mais interessante, fora que para usar o aplicativo de câmera, agora sim a gente tem uma excelente visualização, você consegue utilizar as câmeras traseiras no modo selfie, tanto para fotos quanto para vídeos, com uma qualidade bem legal. Você pode gravar no formato quadrado ou no formato 16:9, né, que é o formato tradicional. Então aqui você consegue ter uma boa visão, tanto para fazer fotos quanto para fazer vídeos, aqui também no modo vídeo. Então com essa tela maior eu consigo ter uma boa prévia quando eu estou gravando, inclusive até já fiz alguns testes com o Z Flip 5 para fazer vídeos para o canal. Só que quando você grava utilizando esse modo aqui, com a câmera externa, ele vai limitar o timer a 10 minutos quando está gravando em 4K 60. A qualidade também não é tão boa quanto no Z Fold 5 ou no S23 ou S24, mas ele traz essa possibilidade e aqui fica bem interessante para você conseguir se visualizar na hora de fazer uma selfie ou de fazer um vídeo. Bom, e temos aqui a tela externa e também temos a tela interna, que continua basicamente a mesma da geração passada. O que aumentou foi o brilho, que pulou agora para 1750 nits, mas temos aqui uma tela de 6,7 polegadas, com resolução Full HD Plus 2640 por 1080 pixels, com proporção de 22:9, então uma tela super esticada, mais esticada do que uma tela de cinema, que utiliza a proporção de 21:9, e é um display bastante grande, bastante agradável de poder utilizar. Temos aqui a dobra na região central, comparando com o seu antecessor, o Z Flip 4, não parece ter mudado muita coisa. Acredito que as bordas ficaram levemente mais finas, pelo menos a impressão que eu tenho, e o brilho, conforme eu já falei para vocês, também ficou maior aqui nessa geração. Temos aqui um display Foldable Dynamic AMOLED 2X com taxa de atualização variável de até 120 Hz. Ele vem com uma película pré-aplicada para poder ajudar a proteger o display do aparelho e eventualmente ele vai descolar aqui, ó, quase sempre aqui, na parte central onde fica a dobradiça, né, na parte do vinco, e aí você acaba precisando trocar. A última vez que eu troquei foi do Z Flip 4
e saiu por 120 ou 140 reais, se eu não estou enganado. É mais ou menos nessa faixa de preço. E vale muito a pena trocar, porque quando essa película descola, fica horrível aqui, fica parecendo que a tela está quebrada aqui, não fica legal o visual, então vale muito a pena trocar, e é uma despesa que pode ter certeza que em algum momento você vai precisar ter. Então fica essa ressalva, mas exceto por isso, eu não tive nenhum problema aqui com o display de qualquer um na família Galaxy Z Flip. Ah, exceto pelo primeiro Z Flip, que também tá aqui, ó. Esse sim, esse quebrou. O display aqui do primeiro Z Flip, ele parecia ser mais frágil mesmo, e ele acabou quebrando justamente na dobradiça. Ele continua funcionando normalmente, mas fica esse visual horrível, né? No primeiro Z Flip, e não vale muito a pena trocar porque seria bastante cara a troca desse display. Mas no Z Flip 3, no 4 e agora no 5, eu não tive problema. O Z Flip 5 eu não usei tanto, mas o Z Flip 3 e o 4, esses eu usei bastante, só tive problema mesmo com a película. E o aparelho foi lançado com Android 13, serão 4 atualizações de Android, ele vai até o Android 17 e serão 5 anos de atualizações de segurança. Ele está com o Android 14 e com a One UI 6.1 nesse momento, trazendo aqui recursos como, por exemplo, o Circle to Search. É a primeira vez que eu estava usando, por isso que ele até mostrou essa informação, mas ó, você clica aqui na parte de baixo e segura, ele vai fazer uma varredura da tela, você circula lá o que você quer pesquisar e ele vai fazer a pesquisa. Traz também a opção de tradução, aqui o Interpret, ó, você consegue traduzir para várias línguas. Eram 13 línguas, mas a Samsung adicionou suporte para mais 3, então agora temos suporte para 16 línguas diferentes, incluindo português, chinês, coreano, espanhol, italiano, então tem suporte a várias línguas aqui, e o legal é que ele vai fazendo isso de forma simultânea. Eu vou baixar os dicionários agora, mas ele consegue fazer até mesmo offline. E quando você está nas ligações, você também pode tanto transcrever o que você está falando para texto e vice-versa. Então quando você atende uma ligação e você não pode falar com a pessoa, existe a opção de você escrever e ele vai pegar esse texto e transformar em voz para o outro lado, e quando a pessoa responder, ele vai pegar a voz e transcrever para texto. Ou o Interpret, onde você fala em português, ele vai responder em inglês, né? Vai ter uma voz automática que vai responder lá em inglês, e quando a pessoa responde em inglês, estou dando um exemplo do inglês, mas pode ser espanhol, italiano, enfim, qualquer uma das 16 línguas suportadas, e ele vai traduzir para o português. Temos também a opção de transformar vídeos tradicionais em câmera lenta. Você clica aqui no app de galeria, acessa o vídeo, ó, clica e segura, você já tem um preview de como funciona. Ele vai criar quadros intermediários utilizando inteligência artificial para poder deixar o vídeo mais lento e ainda assim fluido, detalhado. Então, quando você vai aqui na edição, ele te dá as opções de você transformar aqui, ó, em câmera lenta com metade da velocidade, 1/4 e até 1/8 da velocidade. Você também consegue utilizar esse recurso. Também é possível pegar uma foto que esteja torta e fazer a correção, né? Você pega a foto que está torta, alinha ela e ele vai utilizar a inteligência artificial para criar os cantos onde não existe imagem. Ele vai criar uma imagem baseado com o contexto ali da cena, e funciona muito bem também. Além de ser possível mover objetos, você tira foto de algum objeto, você pode mover a posição dele, você pode apagar os objetos na cena, tudo isso utilizando a IA. E o legal é que o Z Flip 5 ganhou suporte a esses recursos através da atualização para o One UI 6.1, um recurso que originalmente apareceu na família Galaxy S24, mas que também veio aqui para o Galaxy Flip 5. Bom, e temos aqui um smartphone que é muito fino. Fechado ele tem 15,1 mm de espessura e aberto são apenas 6,9 mm. É bem curioso a gente olhar para esse aparelho, pensar que temos um Snapdragon 8 Gen 2 aqui. E muitas vezes a gente nem espera muito quando se fala em performance aqui no Z Flip 5, mas esse aparelho consegue entregar um excelente desempenho. Isso porque o Snapdragon 8 Gen 2 aqui está mandando muito bem no desempenho, você consegue rodar os games com detalhes no máximo, com excelente fluidez, a performance dele acaba sendo excelente. Além do Snapdragon 8 Gen 2, temos aqui 8 GB de memória RAM e opções com até 512 GB de armazenamento no padrão UFS 4.0. Então, chipset, memória RAM e armazenamento são super rápidos aqui no Galaxy Z Flip 5. E ele consegue entregar uma performance excelente. É bem curioso isso, porque às vezes num smartphone que é tão fino, tão compacto, a gente fica achando que desempenho não é o ponto forte dele. E aqui o Z Flip 5 consegue mandar muito bem. Agora, bateria, aqui já não tem como elogiar. Temos apenas 3.700 mAh e acaba sendo pouco aqui para a tela de 6,7 polegadas, por Snapdragon 8 Gen 2 que esse aparelho traz. Para vocês terem ideia, com brilho da tela em 120 lux, o Z Flip 5 gastou 4% de bateria durante 1 hora de ligação. Aqui já foi um pouquinho alto, a média é entre 2% e 3%. Mas assistir vídeos no YouTube durante 1 hora gastou 11%. A média aqui fica entre 6%
e 8%, ele gastou 11%. Gravar um vídeo de 10 minutos com app de câmera gastou 3% em resolução Full HD, aqui ele está dentro da média, e navegar no GPS com o aplicativo Google Maps gastou 8%. A média fica também entre 6% e 8%, aqui ele está até dentro da média aí de aparelhos com bateria de 5.000 mAh, mas já aquela média mais alta. Mas pelo YouTube a gente viu que esse aparelho não vai apresentar uma autonomia de bateria tão boa assim. Ele me pareceu melhor do que o Z Flip 4. O que eu posso dizer para vocês sobre a bateria dele é que ela ainda deixa bastante a desejar. Felizmente, ele traz suporte a carregamento sem fio, de até 15 watts, e também conta com carregamento reverso, ele consegue carregar dispositivos como um fone de ouvido, até outro smartphone com velocidade de 4.5 watts. Ele suporta carregadores de até 25 watts e leva 30 minutos para ele carregar a metade da bateria, já que não temos aqui uma bateria que seja muito grande. Inclusive, uma das expectativas para o Z Flip 6 é que ele traga uma bateria maior. Ele também conta com Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, traz NFC, áudio estéreo e a sua porta USB tipo C no padrão 3.2. Bom, e temos a questão das câmeras. Aqui ele não mudou em relação ao Z Flip 4, continua com dois sensores externos de 12 megapixels, a principal com abertura de 1.8 e a ultra-wide com abertura de 2.2. A câmera interna, que é a que fica aqui junto com a tela, tem 10 megapixels com abertura de 2.2. Ele consegue gravar em 4K 60 com a câmera interna e também com a câmera principal, enquanto que a ultra-wide grava em até 4K a 30 quadros por segundo. Ele traz HDR para fotos e para vídeos também, inclusive o HDR consegue gravar em 4K 60 com a câmera principal e também com a câmera interna. É um aparelho que faz fotos e vídeos excelentes. Ele também traz modo noturno, que é muito eficiente. São câmeras excelentes, não há dúvidas disso. Apesar que a interna tem algumas restrições, mas eu vou explicar para vocês. Só que, alguns pontos que a gente precisa esclarecer em relação ao Z Flip 5. Apesar dele trazer câmeras excelentes, elas vão ficar abaixo do S23 e do S24. E eu acho que até do S22 também. Então acredito que para um smartphone mais premium, como é o caso do Z Flip 5, ele merecia câmeras melhores. Elas são excelentes, mas estão um nível abaixo da família Galaxy S. A câmera interna até está melhor em relação ao Z Flip 4, eu percebi isso. Mas ainda deixa a desejar algumas situações e quase sempre ela fica suja aqui, então você sempre precisa estar passando uma flanelinha ou passando sua blusa por cima para dar uma limpada, porque ela fica suja com uma certa facilidade, então sempre tem que ficar atento a isso. Mas ele consegue se entregar resultados muito bons. Mas, por exemplo, fazendo um teste, gravando um vídeo em 4K 60, eu fiz um vídeo usando o Z Flip 5 como câmera para fazer testes, é visível que a qualidade é inferior à do Z Fold 5 filmando, ou de um Galaxy S23 Ultra filmando. Quando eu fiz esse comparativo, eu percebi que a qualidade deixa um pouquinho a desejar, e por ser um aparelho muito compacto, ele apresenta também algumas limitações. Ele esquenta mais fácil quando você está filmando em resolução 4K, ele sempre vai interromper depois de 10 minutos e iniciar de novo, até depois que passa de 5 minutos ele coloca um timer na tela para dizer que o limite da gravação está em 10 minutos. Então ele traz aqui algumas restrições que me desagradam um pouquinho, mas acredito que seja alguma solução usada para Samsung para evitar superaquecimento aqui do aparelho. Mas resumindo é isso, ele traz câmeras excelentes, mas não estão no mesmo nível do Galaxy S22, do S23 e principalmente da família S24. O sensor de digitais fica aqui na lateral, ele pode ser utilizado com o aparelho aberto ou fechado, e tá muito bom, tá bem rápido. Samsung nunca foi muito boa assim em velocidade de desbloqueio, mas eles aprimoraram isso nos seus aparelhos mais recentes. Ó, reparem que o Z Flip 5 aqui tá quase instantâneo para poder fazer o desbloqueio. Você pode usar o desbloqueio também com o aparelho fechado, ele também conta com o desbloqueio facial. Bom, agora a boa notícia para quem tá querendo um smartphone dobrável, para quem sempre tem vontade de ter um smartphone dobrável e tá com R$3.000 no bolso. Nesse momento, o Galaxy Flip 5, na versão com 8 GB de RAM e 512 GB de armazenamento, está saindo por R$2.999 à vista ou R$3.333 a prazo. E é um preço muito interessante por tudo que o aparelho oferece. Ele é muito bom para jogos, a performance dele acaba sendo um ponto alto. Para quem gosta de câmeras, ele vai entregar um ótimo resultado, mas vai ficar um passo abaixo aí da família Galaxy S, tanto do S24, S23 e até mesmo da família S22, ele acaba ficando um pouquinho abaixo aí quando se fala em qualidade de fotos e vídeos também. E o Galaxy Flip 5 tem alguns pontos que vão desagradar. Primeiro, a questão da película. Fatalmente, em algum momento você vai precisar trocar essa película. Não é algo tão caro assim, eu até recomendo trocar pela película original para você garantir aqui a melhor qualidade possível, mas você vai ter que em algum momento aí desembolsar de 120 a 150 reais, eu não sei quanto tá o preço agora, mas deve estar nessa média aí para poder trocar a película.
Outra coisa que não me agradou foi a questão das câmeras. Elas são excelentes, mas ficam um passo abaixo da família S, conforme eu já falei para vocês aí várias vezes durante esse vídeo. E também temos a questão da ausência do DeX. É um recurso bem interessante para você utilizar o smartphone como computador e ele não está presente, nunca esteve presente na família Z Flip. Acredito que por causa de questões de aquecimento, deve esquentar bastante e por algum motivo a Samsung não colocou o recurso, mas pelo hardware, pela potência que tem aqui o Z Flip 5, ele merecia já trazer o suporte ao modo DeX, que está até em aparelhos menos potentes do que ele. E, claro, o maior ponto negativo vai para a questão da bateria, que não vai durar o dia inteiro. É um ponto onde a Samsung precisa melhorar na sua família Z Flip. Gostaria que tivesse pelo menos 4.000 mAh aqui, só temos 3.700. Agora, os pontos positivos, temos o seu design, ele é muito bonito e está realmente bem interessante nessa geração. Essa tela externa aqui de 3,4 polegadas acabou deixando o smartphone ainda mais bonito. Agora ele traz o design simétrico, linhas mais retas, então é um smartphone que tem um visual muito bonito. Temos também a questão da portabilidade. É um smartphone tradicional quando ele está aberto, mas fechado ele fica muito compacto, muito fácil de colocar no bolso, muito fácil de transportar até na mão. Então um smartphone com uma excelente portabilidade e também a questão do desempenho, onde ele manda muito bem. Temos aqui um Snapdragon 8 Gen 2 que consegue entregar uma excelente performance, mais 8 GB de RAM e até 512 GB de armazenamento. E nesse momento está com um preço bem interessante, R$ 2.999. Acho que vale muito a pena por tudo que o Galaxy Flip 5 oferece. E vocês, o que vocês acham? Vale a pena comprar o Z Flip 5 512 GB por R$ 2.999? Comentem aí, deixa o comentário porque eu quero saber a opinião de vocês. E não esqueça também de clicar no gostei. E você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!